Olá, meu nome é Renato Fernandes e eu estou aqui para demonstrar como deve ser feito o treinamento do Conhecer Stella Artois. Quando o conhecer chega ao estabelecimento, a primeira coisa que ele deve fazer é procurar o gerente do local. Uma vez ele identificado, tem algumas perguntas essenciais para ser feitas. A primeira coisa que você deve fazer quando reconhece o gerente é perguntar se ele já estava sabendo do treinamento, perguntar se toda a brigada está preparada e também exigir a presença do chopeiro, dos garçons e, de preferência, se possível, o barman. Uma coisa muito importante também é avisar a duração do treinamento, que deve ser de cerca de 40 minutos, para não atrapalhar o funcionamento da casa. A degustação é algo que vai ficar sempre a critério do gerente do local. Então, isso é algo que vocês devem passar para ele decidir. Imaginando que a brigada está na nossa frente, a primeira coisa é apresentar e falar qual é a sua formação. No meu caso, eu me apresentaria assim. Olá, eu sou Renato Fernandes, estou fazendo parte do grupo de Conhecer da Stella Artois, sou formado sommelier de cervejas pela Associação Brasileira de Sommeliers e administração dos negócios da cerveja pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, antes de começar a falar sobre o treinamento, vamos explicar um pouquinho o que é conhecer. Conhecer nada mais é do que um conhecedor, e é isso que a gente pretende formar hoje. Que todos vocês sejam conhecedores e propagadores da marca Stella Artois. Então vocês vão entender um pouquinho mais sobre os ingredientes, sobre a história e principalmente o ritual de serviço de Stella Artois. E vamos começar falando do líquido perfeito. O que é o líquido perfeito? Essa é uma campanha antiga de Stella Artois que demonstra muito bem o que é isso. Basicamente, o que fala ali? Utilizando os 4 ingredientes básicos da cerveja, água, malte, lúpulo e levedura, através da alquimia dos mestres cervejeiros da Stella Artois, eles criaram o quê? O líquido perfeito. Uma cerveja totalmente diferenciada e sofisticada. Mas quais são esses ingredientes? O primeiro é a água. 90% da cerveja é composta por água. E a água é totalmente responsável e está ligada ao surgimento dos estilos de cerveja. Por quê? Características como pH, dureza e sais minerais afetam muito a produção dessa cerveja. Mas hoje, com o tratamento dessa água, a gente consegue deixar a água aqui do Brasil exatamente igual à cidade de Leven, onde foi primeiro produzida a Stella Artois. O segundo ingrediente básico da produção de cerveja é a cevada. A cevada é uma planta que é cultivada no inverno e principalmente em países frios. Só que nós não vamos utilizar a cevada in natura. Nós vamos fazer o quê? A malteação dessa cevada. O que é esse processo de malteação? Todo mundo aqui fez na escola o teste de colocar o feijãozinho no copo para nascer o caule raiz. Todo mundo lembra, era pegar o copo, colocar um algodão, o feijão, regava e nascia o caule raiz. O processo de malteação é o mesmo, então a gente umedece o grão da cevada, só que na hora que começa a nascer o caule raiz, esse processo é interrompido, a cevada é seca para que seja quebrado esse caule raiz. E o que isso vai fazer? Vai deixar o amido que está dentro dessa cevada muito mais fácil para o processo de fermentação. Então a casca da cevada vai ser quebrada de dentro para fora. O malte de cevada, além de sabor e aroma da cerveja, ele é responsável também pela cor. Por quê? A gente consegue fazer a tosta desse grão de malte após ele ser seco. Então, o malte Pilsen, por exemplo, como vocês podem ver naquela imagem, ele é claro. Depois a gente tem um malte de estilo caramelo, que deixa as cervejas mais avermelhadas ou alaranjadas. E por último, um malte bem torrado, que é responsável pelas cervejas escuras. O terceiro ingrediente básico da cerveja é a levedura. A levedura nada mais é do que o fermento. O processo de fermentação básico que todo mundo aprende no colégio. Então, vai aquela levedura se alimentar dos açúcares que estão dentro do malte da cevada e produzir gás carbônico e álcool. A levedura é um organismo vivo, então a gente tem milhões de tipos ao redor do mundo e cada cervejaria cultiva a sua própria cepa. Então esse é um dos grandes mistérios do mestre cervejeiro. E o quarto ingrediente básico da cerveja é o lúpulo, que é a alma da cerveja. O lúpulo é uma planta trepadeira de regiões temperadas. Ele precisa de invernos bem extensos e com bastante sol e verões amenos e chuvosos para crescer. Infelizmente, a gente não tem esse tipo de clima aqui no Brasil, por isso que todo o lúpulo utilizado em cerveja
é importado. No caso da Stella Artois, o lúpulo utilizado é o Saaz, que é proveniente da República Tcheca e é o lúpulo mais utilizado na fabricação da cerveja Pilsen. O lúpulo é responsável por 3 fatores na cerveja: trazer amargor, aroma e também é um conservante natural, ajudando na qualidade da cerveja. Louis Pasteur inventou a pasteurização. Nada mais é o que? O processo de você esquentar e resfriar muito rápido a bebida em temperaturas extremas, dando mais validade para ela. Todo mundo acha que Pasteur estava pesquisando o leite, mas na verdade ele estava pesquisando a pasteurização para aumentar a validade de bebidas alcoólicas, no caso o vinho e a cerveja. Nesse quadro a gente pode ver muitas diferenças entre o chopp e a cerveja, mas basicamente o chopp tem uma validade muito mais curta que a cerveja e além disso ele é muito mais leve e fresco que a cerveja. Aqui a gente pode ver uma foto que uma amiga sommelier tirou na fábrica da Stella Artois para comprovar que a Stella Artois é uma marca universal. Então, o chopp que a gente consome aqui é exatamente o mesmo chopp que é consumido na Bélgica. E a alquimia desses 4 ingredientes fazem a Stella Artois uma cerveja para agradar os paladares mais exigentes. Bom, agora a gente vai falar de algumas características técnicas da Stella Artois. É uma cerveja que tem uma coloração dourada e brilhante. Isso é uma característica do estilo Pilsen. O estilo Pilsen surgiu em 1842 na República Tcheca. Antes desse estilo, todas as cervejas eram turvas. Por isso que quando inventaram esse estilo de cerveja, ela dominou o mundo. Porque foi a primeira vez que uma cerveja era brilhante e transparente. Além disso, a Stella Artois tem uma espuma bem cremosa e consistente. Ela tem um aroma frutado. E tem um residual de amargor um pouco mais intenso que as Pilsens normais. E na logo atual da Stella Artois está escrito Lager Beer. Muita gente pode se confundir. Não, mas ela não é uma Pilsen, por que está escrito Lager? Na verdade, Lager é o tipo de fermentação. Toda Pilsen é uma Lager, mas nem toda Lager é uma Pilsen. No caso da Bohemia Escura, ela é uma Lager também, só que feita com malte torrado, uma Schwarzbier, que em alemão significa cerveja escura. Tudo começou mais de 600 anos atrás, na cidade de Leuven, Bélgica, mas foi só em 1717 que Sebastian Artois, o mestre cervejeiro da cervejaria, começou a fazer algumas modificações na fábrica. E 9 anos depois, ele comprou a cervejaria. E foi no Natal de 1926 que a cervejaria decidiu lançar uma cerveja especial. Ela era tão brilhante que ganhou o nome de Stella, que em latim significa estrela. Aqui a gente tem a evolução da garrafa da Stella Artois, que sempre leva uma estrela para identificar a cervejaria. E a última garrafa é uma edição comemorativa atual que só é lançada no Natal. Vamos falar um pouco sobre a cervejaria Artois. Durante a Primeira Guerra Mundial, a cervejaria foi parcialmente destruída, mas foi reconstruída 3 anos depois. A fábrica atual foi construída em 1975 e passou por reformas em 1992. Aqui a gente tem uma foto da atual cervejaria que foi tirada por uma sommelier numa visita no ano passado. Essa é uma foto da linha de produção das latas na fábrica da Bélgica. Essa é uma foto da linha de produção das garrafas em Leuven. Aqui temos um beer connoisseur da fábrica de Leuven, mostrando o ritual dos 9 passos para servir um chopp. Agora vamos falar um pouco da marca Stella Artois. A evolução da marca Stella Artois sempre acompanhou a evolução do design. Só na última década que a Stella Artois trouxe 4 elementos básicos para sua logomarca. O ano de criação da fábrica, 1366, o chifre, que é uma homenagem ao nome da primeira cervejaria, que era Den Horn, as medalhas, que são referência a todas as premiações que a cervejaria ganhou ao longo desses anos, e o cartouche, que é uma referência à arquitetura da Bélgica. E essa é a logomarca atual, que tem um visual mais clean, acompanhando a tendência de design, onde saíram as medalhas e foram para outro lugar do rótulo, e o ano de 1366 foi incorporado na logomarca. Agora a gente vai falar um pouco sobre a comunicação de Stella Artois. Stella Artois, como é uma marca mundial, ela tenta também passar isso através das suas propagandas. Então são temas universais que são entendidos em qualquer lugar do mundo. Além disso, sempre trazem sofisticação, que é algo que o consumidor de Stella Artois sempre busca. Agora nós vamos ver o vídeo O Piloto, que foi veiculado na década de 80. Macht sie fertig, Leute, los. Macht sie fertig. Schieß doch.
Réveillez-vous. Les Allemands arrivent! Vite! Cachez-le! Allez! Les gars, soyez naturels, d'accord? Merde! Allez, Diego! Où est ça? Je comprends pas. Isso. Il est là! Là! Aussteigen! O conceito desse vídeo é mostrar o valor inestimável do produto, onde o dono do bar prefere entregar ao piloto em vez de deixar a Stella transbordar. Então não poderia ter nenhum desperdício. Agora vamos ver o vídeo Estilo é Tudo, que foi veiculado nos últimos 2 anos. Me laisse pas l'aimer, pourtant c'est lui que tu veux, et tu m'oublies peu à peu. Je sais qu'un jour viendra, tu tomberas dans ses bras. Non, tu ne peux pas résister, il sait que c'est plus fort que toi, et comme il te veut, un jour il t'aura. Esse vídeo faz um paralelo entre o ritual de beleza da mulher com o ritual de serviço de Stella Artois, mostrando que toda a delicadeza, toda a atenção aos detalhes é importante para atingir a perfeição. Agora vamos ver o filme atual, O Artista. Si le calice est élaboré avec autant de soin, imaginez celui pris pour la bière. Aprecie com moderação. O destaque desse vídeo é o ícone da marca, o cálice. É essencial para um bar que seja embaixador da Stella Artois ter esse cálice. Ele é produzido na Bélgica e a gente vai falar um pouco mais dele daqui para frente. O ícone da marca e objeto de desejo dos consumidores. O cálice de Stella Artois foi pensado na melhor alquimia na hora de serviço e também na volatilização dos aromas. Sua borda dourada traz sofisticação que a marca quer. A haste é feita para a temperatura da mão não esquentar o líquido e a logo sempre tem que ser servida de frente para o consumidor. Agora vamos para o ritual de 7 passos para serviço de uma long neck. O primeiro passo é a refrigeração. A cerveja sempre tem que estar armazenada verticalmente e ela não pode estar muito gelada, senão os aromas não vão se desprender e o consumidor não vai ter a experiência total que ele poderia. A segunda etapa é a purificação, nada mais é do que a limpeza do copo. O copo não pode ter resquícios de batom, detergente ou gordura, senão bolhas vão se grudar na parede do copo. Além disso, se o cliente sentir algum cheiro de ovo, está na hora de você trocar a esponja do bar. Provavelmente ela já está um pouco velha. Terceira etapa é a inauguração. Nada mais é do que abrir a cerveja e começar a conquistar o cliente através do som. A quarta etapa é a alquimia, onde o cliente fica envolvido visualmente com a cerveja. Durante essa etapa, o copo tem que estar com uma inclinação de 45 graus. A coroação é a etapa de formação da espuma, e nessa etapa o copo tem que estar a 90 graus. O julgamento nada mais é do que a avaliação dos 2 dedos de espuma. Por último, temos a aprovação, onde a cerveja é servida sempre com a logo voltada para o cliente. E após isso, o garçom tem que desejar saúde. Agora vamos falar sobre o famoso ritual de 9 passos para servir um chopp Stella Artois.
chalice is cleaned, then held correctly so the beer comes to life. These things make a Stella Artois just right. Yes. Good to know there is a ritual, so when you come across it, you can enjoy it properly.